E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de Física Mecânica, nossa oitava aula. Se você ficou meio perdido, que não viu no YouTube a sexta e a sétima, então entra na nossa sala de aula virtual que tem lá a nossa sexta e a nossa sétima aula. Mas nessa oitava aula voltamos aqui a gravar, fiquei essas 2 semanas sem gravar vídeos, devido a uns problemas técnicos aqui no meu computador, mas já estamos de volta, beleza? E o conteúdo da aula de hoje é queda livre. Mano, queda livre é o primeiro conteúdo assim dessa série de conteúdos mais legais, pelo menos os que eu mais gosto da física. Depois de queda livre tem lançamento vertical, e aí horizontal, balística, tem uma série de assuntos legais. Esse é o primeiro que eu gosto muito. Então, seja muito bem-vindo e vamos à aula. Bom, só porque eu falei deu uma travada aqui no negócio. Vamos para a nossa aula, agora sim. Dizemos que um corpo está em queda livre quando a única ação sobre ele é a gravidade. Então, quando você está, por exemplo, em um elevador descendo, não é uma queda livre, porque existem outras ações sobre o corpo. Mas quando você está caindo da escada, como o nosso amigão aí na imagem, aí sim ele está em queda livre. Bom, o estudo de Galileu concluiu o seguinte, essa frase é muito importante. Ela tem um conceito muito importante ao longo de toda a física mecânica, que é o seguinte: corpos em queda livre têm a mesma aceleração, quaisquer que sejam as suas massas. Ou seja, não importa a massa, a aceleração é a mesma. Então, no estudo sobre velocidade, não importa a massa, importa a aceleração do corpo, tá bom, gente? Isso em queda livre. E se um corpo está em queda livre, em um movimento retilíneo, então seu movimento será uniformemente variado. Nesse caso, a aceleração do corpo será uma constante. E será positivo, e se for orientada para baixo, então a aceleração será menos g, ok? Então vamos prosseguir? Aí é só um exemplo assim para nós conseguirmos ter uma noção. Essa imagem também está na nossa apostila, e se você quer a apostila, entra na sala de aula virtual. Bom, tempo de queda e velocidade final. Esse assunto é muito importante, tá? O cálculo. Então vamos lá. Em um local onde o efeito do ar seja desprezível. Eu vou colocar um exemplo então aqui pra gente debater esse tema, tá? E a aceleração da gravidade seja constante e com seu valor de intensidade igual a g. Mano, eu tô trabalhando letrinhas primeiro, porque vai ficar mais fácil a compreensão. Parece que não, mas os números, o exercício vem com número. Mas se você sabe lidar bem com a letra, você só precisa trocar no final. O que acontece? Fica fácil e você evita muitos erros. Erros de conta, multiplicação. Senão você vai ter que fazer muita conta, vai perdendo tempo. Trabalha com letra, depois no final você troca para número, tá? Então, primeiro letra, aprenda que essas letras são valores, tá? Que você vai trabalhar no final. Às vezes um corta o outro, você fez uma conta absurda que não precisava, tá? Um corpo que está inicialmente em repouso é abandonado de uma altura h acima do solo. Para um movimento uniformemente acelerado, vamos calcular o tempo de queda e o módulo da velocidade final do corpo, isto é, a velocidade em que atinge o solo. Olha essa imagenzinha aí. Esse carinha ele está sendo abandonado em queda livre. Então, a altura dele e também com a nossa aceleração da gravidade. Bom, vou dar um zoom nessa imagem para a gente conseguir enxergar melhor. Primeira coisa, ele estava em repouso. Então, a velocidade inicial dele é zero, ok? Segundo ponto é que a gravidade, olha, eu coloquei, a gravidade ela é sempre aponta para baixo, tá? E eu coloquei nosso eixo de referência crescendo para baixo, ok? Ou seja, ele vai atingir uma velocidade final positiva para baixo, porque eu estou no eixo de referência para baixo, então é mais g. Porque meu eixo de referência está apontando no mesmo sentido que a gravidade, então eu coloquei mais g.
Se eu tivesse com o meu eixo para cima, então seria menos g. Tá bom, gente? Aceleração, então, é igual a mais g. Existe uma altura que é mais ou menos aí o tamanho do prédio até o chão. E uma velocidade final, que é justamente a velocidade em que ele atinge o solo. É a nossa velocidade final. Bom, o cálculo para o tempo de queda. Nossa, você olha assim e fala, ferrou, vamos por parte. Ó, o cálculo para o tempo de queda. ΔS é igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Ian, que é isso? Se você não sabe o que é isso, vai lá no nosso Classroom, aula de movimento uniformemente variado. Essa forma vem de lá, ok? Então é o nosso famoso sorvetão, só que o S inicial eu já mandei para lá para ficar ΔS, tá? Que é a variação de espaço. Onde nossa ΔS, que é a nossa variação de altura, é justamente a nossa altura, ok? A altura do prédio. A velocidade inicial é zero e a aceleração é justamente a aceleração da gravidade, g, ou mais g, né? E o nosso t é justamente o nosso tempo de queda, que eu chamei de tq. Beleza. Deciframos o que é cada componente. Vamos trocar. Então, onde é ΔS, eu coloco h. V0 vezes t, 0 vezes t, 0. Então, h é igual a 0 mais meio de gtq ao quadrado, ok? Que é essa nossa fórmula aqui. Deixa eu chegar com o mouse aqui, ó. Bom, o nosso tempo de queda, então, olha bem. Eu vou passar esse 2 que está dividindo aqui. Aqui vai zerar, certo, gente? Então, eu vou passar esse 2 dividindo aqui, multiplicando o h. E o nosso g vai passar dividindo. Então, nós temos que o tq, que é o tempo de queda ao quadrado, é igual a 2h sobre g. Quem que é nosso tempo de queda? Então, na nossa aula, na aula de matemática, você já aprendeu, ou vai aprender, mas acho que já aprendeu, que esse quadrado aqui, ele vira, na verdade, uma raiz, quando ele vai para o outro lado. Que, na verdade, né, esse termo de ir para o outro lado, ele é meio... é só para facilitar. Na verdade, você tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada de número ao quadrado é ele mesmo, ou o módulo dele, né? Quando eu falo em tempo, falando parte positiva. E a raiz desse 2h sobre g. E esse é nosso tempo de queda. Aí você colocou muitas letras e agora 2h sobre g. Que tempo é esse? Então, o tempo de queda, você vai, ó, ele está caindo aqui, ele está caindo. Se eu quero o tempo que ele demorou para atingir tal altura, eu só vou trocar esse h pela altura. Esse h aqui, ó, vou trocar ele pela altura. Então eu consigo descobrir o tempo dele em qualquer que seja a altura. Eu quero, depois que ele atingiu, ele demorou quanto tempo para atingir 3 metros desde o início? Eu vou lá, coloco 3, entendeu? E o G é a gravidade nossa. Se você está querendo calcular o cara no prédio caindo em Marte, você vai usar a gravidade em Marte, ok? No ensino médio, é normal que nós usemos 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade, ok? Então, você só vai trocar a altura, você descobre tudo. Então, pega esse termo geral. Eu não coloquei no Memorex, porque ele vem do nosso sorvetão. Então, você precisa saber o sorvetão. Senão fica muita forma, ninguém decora muita forma. Até hoje eu não sei que tempo de queda é 2h sobre g, a raiz disso. Mas eu sei chegar até lá. Entendeu? E fica mais fácil, você não precisa decorar tanta coisa. É um passinho ou 2 passinhos a mais. Você não precisa decorar, usa esse seu espaço vazio para decorar outras coisas, tá? Esse é nosso tempo de queda. Velocidade, ó. Vamos calcular então a velocidade em que um corpo atinge o solo. Gente, vamos usar a Torricelli. Vamos a Torricelli para resolver. Torricelli também na aula de movimento uniformemente variado. E o Memorex de lá. Gente, se você está vendo o vídeo e não sabe o que é Memorex, não sabe onde que eu estou usando isso aí, tem uma apostila que cada semana eu adiciono um capítulo e essa apostila está disponível na nossa sala de aula virtual. Ian, sala de aula virtual? Sim, o Classroom. Você pode entrar, o link está na descrição, usa o código da física, você entra no link e vai pedir um código. Você coloca o código e você automaticamente estará na nossa sala de aula. Tem apostila, tem exercícios, tem um contato direto com o professor, então fica mais fácil. Entra lá na nossa sala de aula virtual. Então, Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Onde o nosso v aí é o v final. O v que eu quero analisar, o v em função, tá?
a função da velocidade. O V0 eu já sei que ele saiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. A aceleração é o g, que eu já peguei do outra parte. E a nossa ΔS é justamente a variação de altura também. Logo, a velocidade inicial é só substituir. Olha, a velocidade final, faltou um quadrado ali no nosso slide. Então aqui, ó. Espera aí que eu já volto e eu vou colocar esse quadrado aqui. Bom, voltamos. Bom, nossa velocidade final, então, é igual a raiz de 2GH. Quando a gente estudar sobre energia, nós vamos chegar nesse raiz de 2GH de um jeito um pouquinho mais fácil, mas também não importa. Então, eu quero a velocidade no meio do prédio, então eu vou pegar um H sobre 2, porque é a metade da altura, e eu vou saber a velocidade ali. Eu quero a velocidade depois de 2 segundos. Aí é um exercício para você, que aí você vai ter que utilizar aqui, você vai ter o tempo, você vai achar a altura, então a altura você vai jogar aqui. Tá ok? Facinho de resolver. Bom, alguns gráficos importantes. Olha, você tem que olhar esses gráficos um por vez, ok? E devagarzinho. Para análise, usaremos a trajetória orientada para baixo, os gráficos do movimento em queda livre, a partir do repouso e da origem dos espaços. Vamos os representar a seguir. Esse primeiro gráfico, olha, nosso eixo de simetria. Esse é o nosso arco de parábola e num gráfico espaço por tempo. Então veja que o tempo é justamente o nosso raiz de 2h sobre g. Isso também vale para qualquer gráfico que seja em função do tempo, ok? Olha o da velocidade escalar. A velocidade varia com a raiz de 2gh. No final, é justamente o hzão, que é a altura dele. Se eu quisesse a metade, eu colocaria hzão sobre 2. E assim por diante. Então, olhem esse gráfico, ele está disponível também na nossa apostila. Ok? Então, deem uma olhada lá. Bom, esse aqui é um exercício resolvido. Esse é o primeiro, também está na nossa apostila. E esse número 1 é da UFMT. Vamos lá? Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens desprezando-se o efeito do ar. Primeiro item, a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. Bom, a aceleração do movimento é a mesma para todos os corpos, eu vi isso. Sim, porque a massa não importa. Não importa. Então, verdadeiro, desprezando-se a força aplicada pelo ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade, não importando a massa do corpo. Não importa a massa do corpo. 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. Então, se eu soltar aqui dois corpos, eu peguei aqui, gente, eu peguei aqui um álcool, até com poeirinha, e uma é da minha namorada, isso aqui, da Vanessa, ela deixou aqui. Se eu soltar, esse aqui é bem mais leve que esse aqui, está cheio com água, eles vão cair no mesmo instante? Sim, é que aqui não deu para vocês verem o solo, né? Mas eles caíram juntos, não importa a massa, eles vão cair juntos, ok, gente? Então, verdadeiro, partindo-se do repouso, da mesma altura, desprezando-se o efeito do ar, todos os corpos têm o mesmo tempo de queda até o chão, suposto horizontal. Gente, esses dois objetos, o efeito do ar deles é praticamente desprezível sobre eles. Que é diferente se eu pegar uma folha, um papel, sulfite, que aí ele vai cair flutuando. Aí é muito da resistência do ar, tá, gente? Esse aqui ele não sofre resistência do ar tanto quanto o papel, por isso que eles caem aproximadamente iguais. Falo aproximadamente porque um pouquinho ele sofre. 3. Nosso terceiro ponto. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade escalar maior que a do mais leve. Gente, é o oposto do passado. Não vai chegar no mesmo instante, vai chegar juntos. Soltou junto e vai cair junto. Então é falso. Desprezando-se o efeito do ar, os corpos atingem o solo horizontal com velocidades escalares iguais. Beleza, essa é a parte teórica. Vamos para um exercício mais de conta.
que é o nosso 2. Calma, não assusta. Você está vendo essa foto, não assusta. 2. Olha esse exercício como é legal. Em um local onde o efeito do ar é desprezível e G é igual a 10 metros por segundo elevado a menos 10 metros segundo elevado a menos 2. Isso aí é só para confundir um pouquinho, mas eu sei que já é craque, sabe que o número elevado a um número negativo é só a fração. Então isso aí é nada mais do que 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Um corpo é abandonado do repouso de uma altura h acima do solo. Então, o mesmo exemplo do prédio, ele é solto de uma altura h acima do solo. No último segundo de queda, o corpo percorreu 25 metros, ou seja, no último segundo de queda, então, no último segundo de queda, o corpo percorreu 25 metros. A duração da queda t e a altura h são dadas por. Então eu preciso da duração da queda t, ou seja, o tempo da queda, e a altura. Ok? Vamos descobrir? Primeiro, Bom, vamos lá. Primeiro fazemos um esboço do enunciado. Então, esse esboço aí tá pequeno, mas, cara, aproxima bem. Põe o celular assim no seu rosto e você vai enxergar. Vamos lá. Altura h. Veja que no nosso tempo, o tempo total é t. Então olha no ponto B ali que tem t menos 1. Por quê? É o último segundo de queda. Então t menos 1 segundo. Então a gente conhece ali, entendeu? Ó, a gente conhece a altura nesse tempo. Então t menos 1 a gente sabe a altura. Que é 25 metros, tá? A velocidade inicial, VA, ele põe VA com velocidade inicial ali, é 0, que ele parte do repouso. VA porque é o ponto A, ok? Consideramos que o último segundo de queda, o corpo foi do ponto B para o ponto C, ou seja, daqui para o chão. Usando a equação horária do movimento uniformemente variado, temos, nossa, a equação horária é essa aí, ΔS igual a V0T mais meio de A até o quadrado. Então, de A para B, como que é nossa equação? Quem que é a variação? De A até o ponto B ali, ó. De A até o último segundo. É o H inteiro menos esses 25 metros. Então, H inteiro menos os 25 metros. É igual a 10 sobre 2, que é a gravidade sobre 2. Quem que é o nosso tempo? Se eu quero esse tempo aqui, é o T menos 1 segundo. Aí eu vou descobrir isso aqui. Ao quadrado. Então, a gente chama essa equação de equação 1 e trava. Parou aí. Vamos analisar outro ponto agora. Agora a gente vai analisar de A para B. A para Perdão, gente, aí não é de A para B, tá? Aí é de... Bom, gente, essa equação não é de A para B, é de A para C. Então corrija aí, é que eu não consigo corrigir agora, mas de A para C. Então, de A para C nós temos a H inteira, ok? Que é igual a nossa gravidade sobre 2 vezes o nosso tempo total, que é o t, que eu não sei, ao quadrado. A gente consegue montar um sistema linear, olha que legal. Duas equações e duas incógnitas. Eu não sei quem é Hzão e não sei quem é Tzão. Então, se a gente substituir a segunda equação na primeira, nós temos o seguinte: 5t ao quadrado é igual, menos 25 é igual a 5 que multiplica o t menos 1 ao quadrado. Isso é a equação, só substituir. Temos que toda essa equação, 5t ao quadrado menos 25 é igual a 5 que multiplica t menos 1 ao quadrado. Só fiz a substituição, gente. Prosseguindo, nós chegamos em t igual a 3 segundos. Em 2, só substituir de novo lá, já que eu tenho o nosso t. No lugar de t, eu coloco o nosso valor de 3 segundos. 3 ao quadrado, 9. Em 9 vezes 5, 45 metros. E a resposta certa é a letra D. Fácil, tranquilo. Todos esses exemplos tem na nossa apostila. Inclusive tem um exercício proposto da VUNESP. Ó, em 1971, no final da última caminhada da superfície da Lua, o comandante do Apollo 15, astronauta David, blá 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 blá, continua que você pode fazer esse exercício lá na nossa sala de aula virtual. Bom, gente, quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Física é top, física é tranquilo, é bacana. E se inscreva no nosso canal também, deixe um joinha. E não esqueçam de acessar a nossa sala de aula virtual. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço a todos.